Boa noite. A minha rotina, ela é dedicada a várias coisas, né? E pela sobrecarga, às vezes a gente acaba postergando o que a gente gostaria de fazer num outro tempo. Mas eu acredito que seja o tempo certo para mim estar aqui hoje com vocês, mesmo que um pouco tarde, mas vai ficar gravado, sempre fica. E eu vou me estender um pouquinho hoje, tá? Então, vocês se acomodem aí de forma bem confortável, no aconchego da onde vocês estão, no seu lar, enfim, porque eu vou precisar dar um pacotinho duplo hoje. Não vou conseguir separar, não consigo separar. Eu tenho duas mensagens e eu acho que elas se comunicam, né, entre elas. Por isso mesmo eu quero fazer dessa maneira, tá? A minha intenção era vir ontem aqui, em função do portal 7/7, né? Dia 7 de julho do ano 5+2, né? Do ano 7. Então, tá valendo tudo ainda e eu queria que vocês vão fazer aquela respiração, vamos respirar, acalma seu coração, serena sua mente. Deixa ir o que está na sua mente, vamos respirar lenta e profundamente antes da gente ouvir essas mensagens, tá? Deixa eu ver aqui quem que chegou, se a gente dá mais um tempinho para o pessoal se preparar, né? Aqui continua friozinho, com anúncios de que vai esfriar mais, mas eu não tô mais nem aí. Não adianta, né, gente? Tem que viver o momento. Vamos lá? Podemos começar? Eu queria que vocês que estão comigo, e à medida que vocês compartilharem essa mensagem, que vocês compartilharem isso com outras pessoas, que vocês sempre lembrem estas pessoas de que quando a gente está diante de mensagens trazidas, né, por seres de luz, nós vamos captar, acolher, digerir, entender na consciência de forma mais profunda se nós fizermos uma separação do eu momento para o eu interior, né? A gente tem que tentar fazer essa divisão aí. Porque o eu momento, ele tá com a mente agitada, tá prestando atenção em tudo, ele tá vivendo, né? Assim, 1/10 da consciência, mas está absorvendo muita coisa. E está sobrecarregado. Então, isso a gente faz no dia a dia, conversando com um, conversando com o outro, vendo um programa, vendo alguma coisa do celular, conversando com uma pessoa, isso a gente faz no geral. Mas não cabe para mensagens. Mensagens, a gente tem que respirar, tentar sair daquele processo agitado, contemplativo de tudo, né? Querendo assimilar, que isso é o que o ser humano faz permanentemente. Fora aqueles que têm uma carga de trabalho, né? Com relógio contado, muitos compromissos, com muitos horários pontuados, e a pessoa vai ficando, ela entra na engrenagem, mas ela não percebe o quanto existe um esforço para que ela possa estar vivendo dessa maneira, né? Então, bora nós que estamos aqui, todos que forem chegar, respirando. Mais uma vez. Respirando de novo.
Om. Sempre que a gente faz 3 vezes o mantra Om, traz uma serenidade dentro de nós, indescritível. Eu tenho que cuidar para não congelar aqui e ficar zen mesmo, porque eu tenho muita facilidade de adentrar as esferas, né? Como as minhas amiguinhas dizem, você, Josi, é muito facinha. Eu sou mesmo. Bom, bora falar aqui o que eu vim falar? Então, essa mensagem, a primeira, ela vai ser mais prática. Ela vai falar de datas, ela vai falar datas entre aspas, porque a espiritualidade elevada nunca dá data, né? Mas é uma faixa de tempo, vai mostrar uma faixa de tempo a partir do portal de ontem, que nós estaremos sendo colocados em uma atividade importantíssima, né? Para nossa existência, porque realmente do ano 2025 ele é um ano muito importante, ele é para lá de importante, tá? Então, eu vou começar a fazer a leitura e depois eu vou fazer uma observação, tá? E depois eu vou para a segunda mensagem. Vamos fazer assim? Tudo bem aí, pessoal? Boa noite, sejam muito bem-vindos todos que já estão aqui e que estão chegando e que vão chegar, né? Primeira mensagem. É de um ser de puro amor. Eu não posso falar o nome dele. Poderia, mas eu não quero. Eu prefiro preservar esse nome, mas a sabedoria dele vai ficar. Estamos vivendo um momento de grande importância neste agora. O alinhamento do dia 7/7 de julho trouxe uma grande torrente de luz com influências muito significativas para as transformações terrestres. Sírius, nossa pátria espiritual, Pleiades, nossos sustentadores evolutivos, Vênus, nosso eixo cardíaco, Urano, a eletricidade, que tudo fará expandir e renovar, trazendo grande avanço no modelo da nossa vida aqui. Então, é quase que um alinhamento que houve, né? De todos esses, de todas essas manifestações para o nosso globo terrestre. E ele disse, dentro das mudanças que isso propõe, a transparência das pessoas e das relações estão sendo colocadas à prova. Olha o que ele vai trazer. As pessoas nesta faixa e vibração planetária que hoje que vocês vivem, todos que aqui se encontram, não estão conseguindo mais disfarçar. O que será isso? Não conseguem mais disfarçar o que realmente são. A essência de cada um irá transbordar, mostrando ao mundo quem realmente elas são. Ninguém, a partir de agora, conseguirá esconder aquilo que carrega dentro de si, a sua luz ou a sua sombra. Tudo virá à tona e tudo será mostrado, tudo transbordará em poucos dias. Será uma grande onda de transformação, trazendo perdas e mudanças, que foram abertas neste grande portal que representa o mês de julho. E todos se encontram nesta travessia dentro do globo terrestre. Dentro de tudo que isso significa para todos vós, todos nós, vamos colocar assim, passaremos por uma grande prova final, a morte do ego. O ego morre para o divino se manifestar através de cada um e de si, em sua mais fiel verdade e transparência.
Todos que precisam fazer transformações em suas vidas deverão fazer nesta oportunidade. Este é o momento. Fazer as divinas escolhas, transcendendo todos os obstáculos nesse momento. Deverão escolher o verdadeiro caminho a ser trilhado. Do contrário, as almas irão ser colocadas em um caminho de efeito regresso e irão regredir, regredir até estacionar. E esses serão aqueles que não estarão preparados para manterem-se na nova terra. Esse é o momento que é chamado, na grande camada e espiritualidade, é chamado de a última hora. Vocês, neste agora, estão vivendo a última hora do circuito das transformações terrestres. O destino de nenhuma alma, a partir de agora, será modificado além das suas formas e da sua própria escolha. Nós, da espiritualidade, não poderemos, por um curto espaço de tempo, interceder ou interferir. Será um curto espaço de tempo em que, inclusive, a Mãe Divina irá interromper as aparições da sua pessoa, do seu ser, em vários lugares do mundo, pois neste tempo não poderá acontecer a chamada intercessão da Mãe Divina. O mês de julho será vivido com intensidade, agosto com média intensidade, e o mês de setembro irá marcar o final desta brecha de tempo que aguardará a definição sobre então total responsabilidade de cada alma do verdadeiro destino e caminho a ser vivido, trilhado, e que deverão nele se esforçar para permanecer. Porque escolher não será conseguir e conquistar viver. Terá que haver uma grande vigília para que as suas escolhas possam se manifestar ao longo da transição. Evitando com certeza os deslizes, evitando os desvios, evitando o que chamamos de caminho regressivo da alma. O momento é de grande oportunidade e ficará a cargo de cada alma o seu próprio destino. Façam, então, uma profunda reflexão para entender nesse momento em qual situação você paralisou. E ele pediu que eu colocasse algumas perguntas e eu acrescentei. Então, eu vou deixar para vocês ouvirem várias vezes esta live. Aí seguem as perguntas que ele me orientou. O que está sendo impedimento para você ir além na sua evolução? O que cabe a você nesse momento modificar? Você possui resistência a ouvir ou quando ouve algo que sabe e sente que vem da sua alma? O que você faz nessa hora? O que você mudaria hoje em sua vida? Quantos sinais a vida já te trouxe e que você resolveu ignorar? O que você pretende fazer com as oportunidades que está recebendo agora? Você pode não entender nenhuma dessas questões, mas tudo bem. Você só precisa saber que a sua vida estará em um curto espaço de tempo, completamente e somente em suas mãos. Você é o único responsável por suas escolhas e será totalmente responsável, a partir de agora, mais ainda do que sempre foi, pelo resultado de cada uma das suas escolhas. Essa mensagem, ela tem um conteúdo muito forte, né?
e vai trazer essa reflexão ao final para que a gente possa realmente entender a dádiva desse momento. Como a gente leu no começo ali, né? Ele pontuou as influências de Sírius, das Pleiades, né? Que estão junto de nós, a influência de Vênus, que é um planeta de Sanat Kumara, é um planeta que representa o amor, ou a chama crística no coração de todos, né? Ele disse que o Vênus é o nosso eixo cardíaco, então, nossa, isso é muito, muito, muito significativo e muito importante e forte. E também Urano, né? Urano vai trazer as tecnologias muito avançadas, vai acelerar toda a nossa vida tecnológica, vai avançar muito além do que a gente imagina, vai trazer muitas reformas, né? No nosso formato de viver. Enfim, tudo isso é um portal de luz que compõe toda essa condição, toda essa gama, né, de transformação que traz esse grande impulso para nós podermos realmente dizer: eu estou me esforçando para dar neste momento o salto quântico para total evolução consciente e consciencial para mim e minha vida. Porque eu quero a evolução, eu opto pela evolução, eu quero deixar os modelos reversos que não me caracterizam na essência da minha alma, quero deixar para trás. Então, a gente vai ter que fazer essa profunda avaliação que está ali. Então, vamos ouvir várias vezes essa live. Bom, como eu disse, eu não costumo fazer isso, mas eu vou fazer hoje, excepcionalmente, eu vou trazer a outra mensagem do irmão Arcturiano, do Serviço Magnético de Cryon, que eu recebi, quase que no mesmo dia, né? Esta anterior foi no sábado e esta daqui foi no domingo, né? Foi bem dinâmico o meu final de semana lá, né, na estância. Então, vamos lá. Não se preocupem quem chegou agora, eu sempre deixo a live gravada, eu nunca faço o contrário disso. E ainda compartilho imediatamente ao terminar para os meus queridos irmãos do canal do YouTube, tá bom? Ela fica salva aqui e lá. Então, estávamos na sala conversando, né, com o pessoal que a gente estava lá, os nossos amigos, irmãos do grupo de Luxor, numa brincadeira. A gente estava realmente num dia de bastante conforto, né? E de repente aconteceu. Boa noite a todos. Viemos aqui apenas para dizer a todos vocês que os trabalhos estão sendo muito intensos no planeta. Estão havendo limpezas profundas em alguns estados do seu país, varreduras em todo o mundo que vocês conhecem e chamam de globo terrestre. Estamos sendo chamados intensamente, redobrando nossas horas de trabalho e vigília. A limpeza está sendo feita, a grande limpeza está sendo feita. Aos olhos de vocês, nada está acontecendo, aspas. E as nossas vidas aqui transformadas por tanto servir. Mas isto não é para todos, realmente é para poucos que fazem parte da frota estelar em missão crística, como a nossa irmã e alguns de vocês. Os eus estelares estão ativos de todos os terrestres que nos servem. Alguns desgastes deverão ser evitados neste momento. E alguns trabalhos devem ser realizados e, acima de tudo, a conexão divina deve ser ativada. Como a divina oração que vocês sabem muito bem fazer e devem permanecer ativamente as orações.
Correntes de oração auxiliam o fluxo da equivalência necessária para que a frequência energética permita entrar e sair, limpando, transformando este mundo como é necessário que seja feito. Não estão havendo batalhas, não confundam a limpeza necessária com guerras. As guerras e adversidades e contrariedades de alguns povos, que alguns povos hoje estão manifestando, né? Por manifestações egóicas, que ainda controlam o ser de cada um, essas, muito em breve, será dado um grande basta. E as nações que não atenderem aos nossos chamados serão prejudicadas imensuravelmente. Não haverá espaço na terra mais para guerras e conflitos, mortes e abominações. A terra necessita ter paz. A própria Gaia já não suporta mais tanta dor. Ela tem se dedicado e tem se oferecido há centenas e milhares de anos para que neste mundo que diz respeito a ela fosse tão penalizado. Gaia é um ser vivo, absolutamente vivo, que é possível que vocês fiquem então discutindo a forma ou o formato dela. E isso jamais deve proceder como verdade. Não fiquem querendo sentir, não fiquem querendo ver ou comprovar cientificamente o formato de Gaia. Gaia é um ser vivo que sofre por todas as investidas e destruições, abominações que homens de ferro têm projetado sobre ela. Armas químicas que precisam cessar imediatamente de uma pequena minoria. Estamos providenciando isto, para que o ar de vocês seja regenerado, puro e purificado. Para que a vida possa continuar sobre a terra, será necessário cessar de toda a inconsequência, infelizmente praticada por poucos de tão pequena grandeza. Isto irá acabar. Em breve, tenham certeza disso. Sobre a face desta terra, este globo divino só ficarão almas que a respeitam. Só ficarão almas que a respeitam a vida de todas as suas formas. O plano está em seu ápice agora, da mais grandiosa forma de sua existência. Não tardará mais a resolução total e final. As limpezas irão ser muito intensas deste momento em diante. E tudo será transformado, como é preciso. Mesmo que a grande maioria, a grande massa humana sobre a Terra, jamais suspeitem do que aqui se vive. Nós somos os seus irmãos arcturianos, os irmãos arcturianos desta irmã e de alguns de vocês. Estamos na base próxima aqui deste local, onde vocês conhecem, e ela já foi levada, e ela também já compartilhou com alguns de vocês. Estamos reunidos agora numa grande família, além de arcturianos. Estamos com nossos irmãos sirianos, que se encontram juntos, e estamos os sirianos, os pleidianos, na sua grande maioria. Estamos todos unidos num propósito, junto à frota estelar em missão crística planetária, para servir ao grande exército de Micá. Nós queremos a paz, o respeito à vida, a harmonia e o equilíbrio ecológico completo e pleno neste planeta. Sabemos que vocês também primam por isso. Mantenham-se em oração e a paz seja eterna, sem fronteiras. Então, ele trouxe essa mensagem, né? Porque havia realmente uma ativação muito grande naquela hora, naquele momento. E eu captei a presença deles ali na estância, né? Essa base que ele fala
ela fica em Balsa Nova, alguns quilômetros da estância, e eu tive uma vivência muito espontânea e totalmente inesperada. Eu já tinha ouvido muito falar, ali em Balsa Nova fala-se muito que aparecem naves e que pessoas já tiveram contato. Nós tivemos uma plantação eu não vou lembrar o ano agora, já vai fazer acho que uns 5 anos, nós tivemos uma plantação que recebeu aquelas marcas que também são chamadas de círculos, né? Mas uma pessoa que era dessa representação naquela época, era uma pessoa que estava bem à frente de tudo, né? Dessa organização de ufologia e tal. Foi e disse que não era, que aquilo não era caracterizado como essa marca né? Que é feita pelos extras, né? Como círculos. E eu não pude ir no dia que estava acontecendo, porque era a véspera de uma viagem internacional, que eu estava levando um grupo, né? Estava indo acompanhar um grupo de passageiros, né? Nossa, era uma viagem que eu já estava tudo programado, e eu fiquei muito afim de ir lá e correr, e ver, sentir, e não pude. Passado um mês que eu retornei de viagem, eu consegui ir lá. E ali começaram as minhas experiências de consciência do que energeticamente existe em Balsa Nova, né? A partir daí, muitas informações vieram e realmente Balsa Nova é um lugar que tem bases estelares, né? A gente não vai ali e vê a olhos nus, não é assim. A gente entra no campo e faz as dispensações e vivencia paralelamente em outra dimensão essas experiências, né? Muitas pessoas que estão comigo não conseguem acessar isso, algumas conseguem sentir algo diferente no local, mas eu já tive acesso profundo a toda a situação que existe ali e já fui chamada várias vezes, então, para mim isso é uma coisa comum. As pessoas estranham bastante eu falar desse jeito, mas a minha vida é assim. É uma vida bem diferente, né? Mas eu tô acostumada e eu acho que eu jamais conseguiria viver de uma outra maneira. Não conseguiria deixar de ser eu mesma, em hipótese alguma, né? Então, eu sempre falo que a espiritualidade verdadeira, a gente vive com a cabeça no céu e os pés na terra. Então, eu tenho essa preocupação de estar sempre ancorando a energia, enraizando a minha energia através da alimentação, cuidados com a alimentação que eu tenho que ter. Em alguns momentos, outras orientações vêm, já tive momentos específicos que eu tenho, assim, um indiano que aparece para mim e pede para fazer determinada dieta. Então, eu adoro essa minha vida doidinha, né? E gosto de estar contribuindo com essas mensagens para que haja o despertar da consciência de alguém, né? Sou muito feliz por essa contribuição, se é que eu consigo realmente passar para vocês. Fico muito feliz. Essa é a razão da minha vida, da minha existência, né? Bom, eu vou encerrar agora a nossa live, eu não sei quanto tempo já estou aqui, mas eu vou deixar um recadinho. Nós estamos vivendo um momento de muita luz, um momento muito importante que a gente está tendo a oportunidade como missão de vida. Como assim, Josi? Esse portal que houve agora, 7/7, ele trouxe uma enxurrada de luz. E a gente está, assim, acessando muita coisa, a gente está acessando uma consciência suprema que não havia, a gente está abrindo os nossos portais interiores, a gente está captando muito mais coisas, a gente está muito mais sensível. Então, a gente tem que estar atento
aos sinais, a essas memórias que de repente você pode acordar como determinada memória. Então, qual que é o recado da Josimere? Por favor, se você não souber digerir, entender, compreender essas informações que vão acontecer, procure ajuda, procure trocar a informação, trocar as ideias com alguém que possa te orientar, né? Não fique sozinho com todo o conteúdo, de repente, que abre. De repente você começa a ver, a enxergar, e você não via, não enxergava, enfim. Então, assim, as mudanças da nossa sensibilidade espiritual, com toda essa enxurrada de luz, com toda essa abertura consciencial de portais, é muito comum a gente mudar um pouco a forma de viver, né? Essa sensitividade, a nossa sensibilidade e até sensitividade. Então, troque ideia com alguém, não fique sozinho, não se, sabe, não fique sozinho, vá em busca de informação, vá em busca de ajuda de alguém que você confia, né? Lógico, alguém que você confia. Eu não consigo responder as mensagens e quando as pessoas, às vezes no direct ou nas minhas plataformas, elas trazem muito conteúdo, eu não consigo responder, porque se eu for fazer um processo, acaba sendo um processo terapêutico, né? E a gente não tem condições de fazer esse movimento. Mas procure um terapeuta, procure uma orientação, procure as pessoas que você sabe que vão te ajudar, para você não ficar sozinho nesse universo, nesse novo universo que vai se abrir aí e que é muito natural. Esse semestre, né, até setembro, vai haver uma grande aceleração consciencial de toda a humanidade. Então, se você já é desperto, vai abrir muito mais coisa, né? Então, não fique sozinho com tudo isso, tá? É o recado que eu deixo aqui com vocês. Um beijo no coração, fiquem bem, e eu vou só deixar um recadinho e vou pedir para as pessoas que acessarem, o que conhecem pessoas em Portugal, que vocês me ajudem a divulgar que eu estarei em Lisboa, dia 15 de novembro, eu vou levar a Ordem de Miguel para lá. Eu tive um chamado de Mãe Maria para resgatar a memória dela e a memória de São Miguel Arcanjo para os filhos da Europa. Então, se você conhecer qualquer pessoa que possa estar comigo no dia 15 de novembro em Lisboa, coloca aqui embaixo, faz um comentário, deixa aqui: eu sou de Portugal, ou eu moro na Europa, eu quero estar junto, que aí a gente vai tentar catalogar a página de vocês para poder entrar em contato e mandar as informações. A gente vai criar um link, né, com todo o conteúdo da formação aqui do Brasil, né, que eu sempre fiz presencial a Ordem de Miguel em 1 dia e meio, mas lá a gente vai ter que deixar bem justa assim, né? Vai ser um trabalho intenso de 1 dia, mas vai ser com todas as ancoragens mais importantes, as mais importantes, que vão fazer parte da iniciação à Ordem de Arcanjo Miguel, para trazer para as pessoas o poder pessoal, nós precisamos resgatar o nosso divino poder, nossa divina expressão. E não existe nenhum trabalho melhor que a própria Ordem de Miguel para favorecer isso, né? Agora já passou aqui, quem sabe Orlando, né? Minha Nossa Senhora. Vamos que vamos, né? Eu estou sempre aberta ao universo, o que o universo mostra para mim, eu sigo em frente. Então, a Dora, como é que é o nome aqui? Anitta? Nita, você é Nita que está aqui? Nita Gaspar, que é de Portugal. Todas as pessoas que são de Portugal ou que acreditam que vão poder estar comigo dia 15 de novembro em Lisboa para participar da Ordem de Miguel, que vai ser um grande curso, um grande workshop com ele, escreve aqui: eu sou e tenho interesse, tá? Eu quero, tenho interesse. Então, aí a gente vai tentar
catalogar todos esses nomes e mandar as informações necessárias, tá bom? Vou estar divulgando isso até muito em breve, muito perto da data, né, da minha viagem, para que a gente possa realmente estar reunindo essas pessoas, porque essas pessoas que vão estar comigo lá em Lisboa, elas não vão ser só pessoas que eu vou chamar de alunos. Eu vou chamar os guerreiros de Miguel, que estarão junto de mim. Eu estarei com certeza dando a minha contribuição para as pessoas realmente ativarem o seu poder pessoal, mas eu tenho certeza que Arcanjo Miguel vai fazer o chamado para essas pessoas, para que a gente juntos, no final, depois da iniciação de todos os alunos, a gente faça uma ancoragem da presença divina de Arcanjo Miguel para toda a Europa, através de Portugal. Então, se você acha que você tem esse vínculo com o Arcanjo Miguel, que você se sente um trabalhador da luz, você está sendo chamado para isso, tá bom? Vou falar muito, cada dia eu falo um pouquinho mais. É isso por hoje, pessoal. Voltem aqui, ouçam de novo essas mensagens, compartilhe com o máximo de pessoas e o pessoal do YouTube já está recebendo juntinho, com muito amor, as mensagens nesse agora, tá bom? Beijo no coração de todos, fiquem com Deus, fiquem em paz. Tudo está nas mãos de Deus, ok? Beijo, até!